Angélica Almeida é investigadora do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, sendo igualmente professora do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Trabalha sobretudo temas da história do Brasil, da medicina e das religiões, sendo também membro da equipa do projeto Allan Kardec. Conversou connosco durante as Jornadas de Cultura Espírita em Caldas da Rainha, Portugal, em março de 2024. O Espiritismo no Brasil, ele apresentou algumas características um pouco diferentes da Europa. No início ele entra também com aspectos, como filosofia, como ciência, mas gradualmente o aspecto religioso foi assumindo um caráter bem predominante no Espiritismo. Nós vamos ter no Brasil diversas perseguições que vão acontecer ao movimento como um todo, vindo tanto da Igreja Católica quanto da classe médica. Então, as acusações da Igreja enquanto demonologia e da classe médica de exercício ilegal da medicina, de desencadeamento da loucura, porque no Brasil também uma característica do movimento vai ser exatamente as práticas de cura. Então, tanto a homeopatia, a imposição de mãos, os passes, água fluidificada, nós vamos ter diversos ambulatórios médicos abertos no Brasil como um todo. Na Federação Espírita Brasileira, já em 1894, a gente já tem a abertura de um ambulatório de assistência aos necessitados. Então, essa perseguição de um exercício ilegal da medicina, ela vai acontecer de modo muito forte no Brasil. Inclusive, o espiritismo chegou a ser criminalizado no Código Penal de 1890, com pena de 6 meses a 1 ano de prisão para quem praticasse o espiritismo ou tentasse curar através dele. Então, acho que gradualmente, frente a essas perseguições, algumas prisões, muitas publicações médicas na área, gradualmente nós fomos percebendo que o espiritismo foi migrando de um discurso de ser ciência, ser filosofia, para ser uma religião. E a gente até tem um livro no Brasil da professora Sandra Stoll, Espiritismo à Brasileira, que ela chega até a investigar isto, e como também o próprio Chico Xavier também teria colaborado para esse desenvolvimento mais religioso do espiritismo. Então, acho que como ele acabou adentrando na sociedade brasileira como uma religião, e é importante até hoje, o espiritismo é a terceira maior religião no Brasil até os dias de hoje, o local que mais temos espíritas no mundo é no Brasil. Então, assim, pelas investigações que fiz e outros pesquisadores também, chegamos à conclusão de que esse aspecto religioso, ele se fixar no campo religioso brasileiro, colaborou muito para o seu crescimento e se tornar a religião importante que ele é no Brasil atualmente. Sem dúvida, o espiritismo ele surge primeiro no Brasil, vindo de uma comunidade francesa, mas compondo apenas grupos familiares. E ele migra então para a Bahia, e lá foi fundado o primeiro grupo espírita do Brasil em 1861, com Luiz Olímpio Teles de Menezes, o grupo familiar do espiritismo, que 3 anos após a fundação, em 1864, cria o primeiro periódico espírita do Brasil, que foi denominado Eco de Além Túmulo. Posteriormente, esse movimento que já se destacou bastante na Bahia como um todo, ele retorna ao Rio de Janeiro, onde nós vamos ter a criação em 1873 do Grupo Confúcio, que foi o primeiro grupo espírita mesmo instituído no Rio de Janeiro, não mais familiar. E deste mesmo grupo é que vai ser proveniente os fundadores da Federação Espírita Brasileira. Só que a federação, que foi criada em 1884, ela, na verdade, anterior a ela, foi criado o primeiro periódico, que é o Reformador, que é um periódico que nós temos em circulação no Brasil até os dias de hoje. Então, esse periódico ele foi fundado exatamente para discutir as críticas que o espiritismo sofria, para responder a estas críticas, para a divulgação da doutrina, e deste grupo, então, que dá origem no ano seguinte, em 1884, à Federação Espírita Brasileira. Então, nós tivemos também, a partir do Casimir Letode, que foi a tradução dos livros de Kardec também para o português, que nós tínhamos antes só a circulação em francês, que acabava restringindo muito a circulação dos livros. Então, assim, hoje, daquela época para lá, para cá,
nós temos assim, né, uma produção literária no Brasil muito grande, né? Nós tivemos aí através do médium Chico Xavier, que fez, né, mais de 400 livros mediúnicos publicados. Temos diversos jornais. A ligação do espiritismo com a imprensa, com a literatura no Brasil, ela foi muito intensa desde o seu surgimento. Tanto como disse, né, o Reformador, que surge no século XIX, é um periódico da Federação Espírita Brasileira que circula no Brasil e é publicado até os dias de hoje. Eu acho que no Brasil, como eu já disse, né, anteriormente, eu acho que essa migração para uma vertente mais para o campo religioso acabou fazendo com que essa prática de pesquisa, de investigação mediúnica também fosse deixada de lado. No Brasil, diferentemente do que nós tivemos na Europa e nos Estados Unidos, que tivemos diversas sociedades psíquicas que estudavam os fenômenos mediúnicos, no Brasil nós não tivemos nenhuma desse tipo de sociedade constituída. Então, as reuniões mediúnicas aconteciam nos grupos espíritas, né? A gente tem muitas obras mediúnicas produzidas, mas nós não tivemos no Brasil grupos de pesquisa constituídos para o estudo da mediunidade. E o segundo ponto, né, que acho que isso acabou também levando a esse amortecimento, como eu disse, do lado mais filosófico, do lado mais científico, no Brasil não se desenvolveu muito isso. Atualmente, a gente tem alguns grupos no Brasil que estão pensando em implementar em centros espíritas mesmos, a partir das comunicações mediúnicas, processos comparativos, né, de investigação dessas comunicações, mas nós não tivemos, desde o surgimento do espiritismo no Brasil, uma tradição de investigação científica aos moldes de Kardec na França, por exemplo. O projeto Allan Kardec é um projeto, né, novo, que está no ar há cerca de uns 3 anos, que vem nos motivando muito, né, nas pesquisas. Nós conseguimos, uma grande carência que nós tínhamos até então, eram de fontes primárias, ou seja, o que é fonte primária? Uma fonte produzida pelo próprio autor, e não um livro de investigação sobre aquele autor. Então a gente sempre teve muitas carências dessas fontes, por exemplo, para reconstruir a história do espiritismo e do próprio Kardec, entender um pouco o que foi o Kardec antes, né, ainda Rivaio, antes de se tornar Kardec oficialmente em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, pela primeira vez, a gente está conseguindo ter acesso a uma infinidade de documentos dessas fontes, né? Uma vindo do Canuto Abreu, que foi um importante espírita no Brasil e que conseguiu já há bastante tempo, à época da Segunda Guerra Mundial, recuperar documentos lá na França, mas isso fazia parte da sua coleção particular. Agora, né, após sua morte, esses documentos ficaram para a família e agora a família, então, está disponibilizando esses documentos a partir do CEDOR, que é a Fundação André Luiz, lá em São Paulo. E um segundo também, que é o Adair, que é diretor do Museu Acol, que também adquiriu esses documentos na livraria Le Marie. Ele encontrou uma série de cartas, preces, de comunicações mediúnicas de Kardec, que estavam, né, na livraria Le Marie, e ele adquiriu essas fontes e também levou para o Brasil. E ele também está disponibilizando essas fontes através do projeto. Então é um projeto assim, muito interessante, porque está trazendo ao público, não só acadêmico, mas ao público em geral, uma série de documentos que a gente pode estar acompanhando esse cotidiano. Por exemplo, o trabalho de Kardec, as dificuldades que Kardec enfrentou, por exemplo, medos, dúvidas que ele tinha, cartas, por exemplo, dele com a Amélie Boudet, né, sua esposa, outra documentação também encontrada de ex-alunos de Rivaio ainda no instituto em que ele lecionava, ele era proprietário e lecionava lá em Paris. Então a gente está conseguindo resgatar a história do espiritismo e de Kardec nessas múltiplas vertentes. E também estamos, né, com o projeto de elaboração das biografias das pessoas que se correspondiam com Kardec, para ver de onde eram, o que elas faziam, qual era a inserção social dessas pessoas. Então, assim, é um projeto apaixonante, convido a todos que possam, né,
visitar nosso site, projetoalankardec.ufjf.br, porque lá vocês vão ter contato com diversos manuscritos, com a própria letra do Kardec, e esses manuscritos são transcritos e posteriormente traduzidos para o português. Pretendemos, né, com o avançar do tempo, conseguir trazer essa documentação em outras línguas também, mas lá a gente já consegue ter um amplo acesso a documentos inéditos do Kardec que realmente nunca tinham vindo a público. Então, o socialismo estava muito em moda, né, na Europa como um todo, já desde lá do Manifesto Comunista, 1848, publicado por Karl Marx. Então, as ideias circulavam, né, muito nos países, mas a questão, né, dessa correlação do espiritismo com o socialismo seria por conta, né, do projeto de transformação da sociedade. O espiritismo ele estaria muito próximo ao socialismo no sentido de não um movimento revolucionário, né, de que teria que derrubar governos, fazer uma revolução para que a mudança na sociedade acontecesse. Ele está muito mais diretamente voltado na preocupação com a intelectualização, com melhoria moral, por exemplo, com o melhor papel e adequação das mulheres na sociedade. Então, assim, ele achava que através da ideia do progresso, né, de a evolução, de que ele estaria muito nesse processo de transformação da sociedade como um todo, modificando educacionalmente, moralmente, promovendo esta melhoria. Que a partir do momento que a pessoa estivesse, né, moralmente melhor, ela cuidaria mais do outro, ela dividiria mais com o outro, ela trataria o outro melhor, né? Na ideia do progresso, que todos também estariam procurando um melhoramento, um avanço científico, um avanço moral, um avanço tecnológico, e isso iria beneficiar a todos, né? Então, não, como diz, né, um projeto revolucionário em si, né, mas um processo de uma transformação muito maior, tanto física quanto moral, que isso geraria um impacto muito grande e transformador na sociedade. A gente é muito próximo também da ideia dos socialistas utópicos, né, que tinham essa ideia também de um processo transformador, mas não necessariamente através de uma ruptura maior, que seria um processo revolucionário. No Brasil também, não sei se vocês conhecem, nós temos também a Cleusa Colombo, que é mãe da Dora Encontre, que também é uma escritora, e ela publicou também, né, ainda em vida, ela já é falecida, também um livro Ideias Sociais Espíritas, que ela também apresenta, publicado pela editora Comênios, que ela também discute exatamente este ponto. Então, o que deu muita junção mesmo, né, tanto que os espíritas vão estar próximos da ideia do socialismo, muitas vezes próximos dos maçons também, que também tinham essa mesma ideia de progresso, de desenvolvimento, e isso impactaria positivamente a sociedade, transformando-a como um todo.